Com 60 anos, já precisamos pegar os olhos. Eu quero aproveitar, antes de passarmos a mensagem desta noite, eu quero aproveitar para dar um abraço aqui na missionária Dalvane, que está em Bugaçu e que está conosco pelo canal. Um abraço para você, Dalvane, que Deus te abençoe. Um abraço para todos os irmãos, amigos também que estão cultuando ao Senhor através do nosso canal. Convido você a passar o link do canal para que as pessoas possam se inscrever. Nós já estamos com cerca de 561 inscritos, mas é pouco ainda, nós podemos muito mais. Então eu conto com a sua ajuda. Quero também agradecer a companhia do Ayrton, que está conosco. Onde está Ayrton? Levanta a sua mão. Seja muito bem-vindo, querido. Também está acompanhado da Viviane. Viviane da Boa Terra do Maranhão, é isso? Deus te abençoe, Viviane. A Caroline também está conosco. Onde está? Já veio outras vezes. Seja muito bem-vinda mais uma vez. E também eu estou vendo o Iago, que tem uma moça do lado dele, uma jovem. Qual o nome dela? Ive. Muito bem, Ive. Deus te abençoe, viu? Queridos, nós vamos, pela graça do Senhor, compartilhar hoje o tema As 7 Palavras da Cruz, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, e você também, depois você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear pela Palavra de Deus, meditando nas 7 palavras da cruz. Marcos capítulo 15, verso 37. Peço a todos que coloquem-se em pé para a leitura da Palavra de Deus. Antes de lermos propriamente, quero fazer uma pergunta para o Alex, que está lá atrás. Alex, dia 15? Foi protelou? Protelou. Ok. Mas nós estaremos orando pelo Alex hoje, tá? Antes dele sair daqui, o Alex virá até aqui à frente e nós vamos orar por você, tá bom? Todos acharam? Marcos 15, 37? Diz a palavra de Deus: mas Jesus com um alto brado expirou. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Senhor, a tua palavra será exposta e nós nos submetemos a ela. Rogamos humildemente que o teu Espírito Santo, ele fale através desse teu servo. Que a minha boca se cale, que o Senhor fale. Que o Senhor tenha livre acesso às nossas mentes e corações, para que o propósito do Senhor para cada um de nós cumpra-se neste dia, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Queria dizer para você que eu amo Jesus. Quero dizer para você também que tudo que Jesus fala, Jesus cumpre. O pecado entrou no mundo e ele disse que ele viria, e ele veio. Ele também viveu entre nós por um tempo e também disse que morreria, e ele morreu. Acabamos de ler isso. Levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Levou sobre si principalmente a doença principal do ser humano, da raça humana, que é a doença da alma. A doença que nos separa de Deus. Ele nos reconciliou com Deus e gentilmente nos atraiu para Ele mesmo e continua nos atraindo.
Mas ele também disse que ressuscitaria, e ressuscitou. Ele ressuscitou. Não sei quantos ouviram o Momento com Deus de hoje. Não sei quantos entenderam o que é um selar de uma pedra, quando foi colocada uma pedra no sepulcro, foi selado ali com o selo do governador Pôncio Pilatos, do procurador da Judéia, e uma corrente era passada ali. Era algo que era um lacre, ninguém poderia mexer ali. E aquilo simplesmente rompeu-se. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. E ele disse também que voltaria. E eu quero dizer para você nesta noite que ele está voltando. Os sinais já estão dando, sinais muito claros de que ele está às portas e ele está voltando, porque quando ele diz algo, tudo que ele diz, ele cumpre. Então é tempo de nós pensarmos na nossa vida, com aquilo que estamos fazendo com a nossa vida enquanto a temos, porque o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E nós estamos estudando às quintas-feiras e daremos uma conclusão nesta, pela graça de Deus, sobre a Bíblia e o Espiritismo. Nós estamos conversando sobre muitas coisas, mas nosso objetivo hoje é falar sobre as 7 palavras da cruz. Jesus, cravado naquela cruz, ainda proferiu 7 palavras. 7 palavras que nos ensinam muito e nos ensinarão sempre, até a consumação dos séculos. Nós sabemos que pelos séculos, desde a história do homem, o homem sempre, ele construiu muitos altares. E vocês, se vocês gostam de viajar, ou não precisa ir muito longe, que vocês vão perceber altares em muitos lugares. Você vai na estrada, se alguém ali morreu, você tem um altarzinho ali, vocês já perceberam isso? Então o homem já está acostumado a levantar altares, sempre visando a absolvição. Porque o ser humano, ele sempre tendo a consciência de que está perdido ou não, mas ele tem a consciência do divino, ele tem a consciência de que ele necessita de perdão. Só que ele não sabe que Jesus disse: está consumado, que o sacrifício de Jesus foi único e suficiente na cruz do Calvário. Muitas pessoas, milhões de pessoas não sabem disso. Então são pessoas que elas têm sido enveredadas a levantarem altares a deuses estranhos, buscando essa absolvição, buscando, na verdade, o alívio que todos nós precisamos. Quantas vezes nos sentimos, às vezes, pesarosos? Quantas vezes, às vezes, a gente se sente mal com uma palavra que a gente fala? A gente fala, às vezes, uma coisa e depois a gente se arrepende. Não era bem isso que eu queria dizer. E a gente tem a necessidade de sentir-se aliviado, não é verdade? Então eu quero dizer para você que Deus, Ele escolheu um lugar. Deus escolheu um altar. E a palavra de Deus diz que esse lugar era conhecido como Gólgota. Gólgota é um lugar como num formato de uma caveira. Para você entender um pouco, nós temos um monte, uma montanha chamada Dedo de Deus, não temos? No Brasil. Temos várias. Temos o Pão de Açúcar, não é? Entre outras montanhas que às vezes a gente fala, poxa, ali parece um rosto, eu estou vendo um nariz. Quantas vezes a gente já viu isso? Na própria natureza, mostrando, às vezes a gente reflete alguma coisa. E essa montanha, esse altar, que chamamos do altar escolhido por Deus para sacrificar o cordeiro
o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, escolhido por Deus foi o Gólgota, um lugar de caveira. E quando a gente olha para uma caveira, a gente lembra do quê? De morte. A gente lembra de coisas não muito boas, não é verdade? Mas foi o lugar que Deus escolheu. E o Cordeiro de Deus ali foi sacrificado. Em Hebreus 10, 12, diz que ele, Jesus, entregou-se a si mesmo. Ele entregou a si mesmo a Deus pelos nossos pecados como um sacrifício de uma vez para sempre. Queria dizer para você também, não sei se você tem esse conhecimento, essa informação, na verdade, que Jesus passou cerca de 6 horas sobre a cruz, cravado na cruz. E durante este tempo em que ele esteve cravado na cruz, ele proferiu 7 frases com um significado muito profundo. E às vezes a gente passa por momentos difíceis. E todo aquele que quer seguir a Jesus tem que tomar a sua cruz e segui-lo. E seguir a Jesus não é fácil. Tomar a nossa cruz diariamente não é fácil. Mas eu quero dizer para você que ela foi feita na medida de cada um de nós, na medida do que cada um de nós pode carregar e suportar. Deus é bondoso, Deus é maravilhoso. Deus não nos dá mais do que nós podemos carregar. Não existe isso. Sempre na medida certa. Mas às vezes a gente enfrenta situações. E às vezes nós ficamos tristes, proferimos palavras duras sem pensar, depois nós lamentamos naquele momento de dor ou de raiva. Mas Jesus, mesmo se fazendo humano, naquele momento, ele não fez isso. Foi no momento mais difícil que ele disse palavras maravilhosas. Então, eu convido você a manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos agora refletir, pensar sobre essas 7 palavras ditas por Jesus na cruz. Lucas 23, 34. Abra lá Lucas 23, 34, e nós vamos falar sobre a primeira palavra proferida por Jesus. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. A primeira palavra proferida por Jesus é a palavra perdão. Jesus está pedindo a Deus que perdoe aquelas pessoas que estão ali naquele sacrifício. E ele diz: Pai, perdoa, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. Esta oração de Jesus, esta palavra de perdão, ela expressa um profundo amor. Quando Jesus pede a Deus que perdoe os malfeitores, aqueles malfeitores. O amor, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, o amor nos leva a perdoar. O perdão, se você não sabe, eu quero informar você. Se você já sabe, eu quero relembrar você. O amor, o perdão, ele tem mão dupla. O perdão, ele cura quem perdoa. E o perdão também cura quem se sente perdoado. Então isso é algo para você não esquecer. O perdão, ele é melhor do que 10 caixas de sedativo. Porque o perdão, ele alivia a angústia do coração humano. Quantas pessoas estão angustiadas? Quantas pessoas estão com dor, amarguradas, porque não conseguem perdoar ou também serem perdoadas? Então, essa primeira palavra de Jesus para nós, perdão, nós temos que pensar nisso, porque Jesus perdoou, e Jesus perdoou naquele último momento para testemunhar seu propósito ao subir a cruz. Ele cumpriu o seu próprio ensinamento sobre o perdão no momento que estava cravado na cruz. Quero fazer uma perguntinha para você, tá? Quem você precisa perdoar agora? Há alguém que você precisa perdoar?
Declare o perdão para quem te ofendeu. Este é o ensinamento que Jesus deixa nessa primeira palavra. Lucas 23, 43, ainda estamos no mesmo capítulo, agora vamos para o versículo 43. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. A segunda palavra proferida por Jesus na cruz é a palavra esperança. Imagine o sofrimento de Jesus naquela cruz, a dor, a dificuldade para respirar. Jesus não perdeu o foco principal da sua missão. O foco principal de Jesus é salvar e garantir a felicidade eterna àqueles que são salvos. Mesmo sofrendo dores terríveis, Jesus foi capaz de dar uma palavra de esperança para quem estava ao seu lado. A segunda palavra, esperança. Quando todos o abandonaram, aquele ladrão na cruz estava abandonado, desprezado, e ele merecia estar ali, e ele reconheceu que ele merecia estar ali. Eu mereço estar aqui. Mas, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, pois ele entendeu quem era Jesus. Ele entendeu que Jesus estava ali por causa do pecado dele e do pecado de toda a humanidade. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Jesus nunca abandonou seus amigos. Quantas vezes nós falamos palavras duras em momento de dor, e isso só piora as coisas, não é verdade? Você está precisando de uma palavra de esperança? Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus é seu amigo. É o melhor amigo que você pode ter, é Jesus. E a pessoa que te traz esperança, e quando nós estamos desesperançados e recebemos um toque de esperança, isso promove em nós um fortalecimento, sim ou não? Nos sentimos fortalecidos, nos sentimos impulsionados a caminhar. Nós sentimos um novo ânimo, e Jesus faz isso. Só Jesus pode dar esperança. Então Jesus te dá esperança. Isso está registrado neste evangelho. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Olha que mensagem linda. Que coisa linda. Que promessa linda para todo aquele que crê. Estaremos com ele no paraíso. João, capítulo 19, versículo 27. Convido você a abrir lá que nós vamos para a terceira palavra. João, capítulo 19, verso 27. E ao discípulo, Jesus se dirigindo a João, aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Jesus estava vendo a sua mãe perto de João. E Jesus tinha um bom relacionamento com o seu discípulo João. E ele disse também para Maria: mulher, esse é seu filho. Eu fico imaginando o olhar de Maria para Jesus ali na cruz. Quando Jesus, mesmo em meio àquela dor e sofrimento, ele demonstra por ela uma preocupação familiar. Eu entendo aqui que José já havia falecido. E João tornou-se a pessoa mais próxima, capaz de ajudar Maria, tanto na sua vida no dia a dia, com as suas necessidades, como também na sua vida espiritual. Jesus cuidou da sua mãe, assumindo a responsabilidade de filho mais velho, mas ele sabia que a partir daquele momento ele não poderia mais. Então ele pediu o apoio de João para ajudar a sua família. A terceira palavra é a palavra responsabilidade. Você tem assumido suas responsabilidades? Esta é uma palavra que Jesus nos ensina. Como é que está a sua vida com relação às suas responsabilidades?
Você que já conhece a Jesus, eu quero dizer a você, seja responsável ao levar a sua cruz. Nós precisamos ter muita responsabilidade. Responsabilidade principalmente para com os nossos familiares, aqueles que são mais próximos da gente. Jesus ensina isso aqui, neste momento, a palavra responsabilidade, a preocupação com a sua mãe, a preocupação de que ela não ficasse só. Ela já estava viúva e ficaria sem o filho mais velho. Mesmo ela sabendo quem era Jesus, por obra do Espírito Santo, mas Jesus viveu como nós, e Jesus tinha responsabilidade para com a sua mãe. Vocês, filhos, não deixem de ter responsabilidade para com seus pais. Isso agrada ao Senhor. Que sejamos responsáveis para com aqueles que estão conosco, dentro do contexto que estamos a viver. Se você está vivendo com seus pais, você tem responsabilidade com seus pais. Se você está vivendo debaixo do mesmo teto que o seu pai e a sua mãe, você tem responsabilidades com os seus pais. Se é com seus avós, você tem responsabilidade com seus avós. Se é com o seu sogro, com a sua sogra, seu tio, com familiares, aonde você estiver, não esqueça que, como cristão, Jesus nos ensina que nós temos responsabilidades. E Jesus não gosta de irresponsabilidade. Eu sempre digo que para tudo tem preço nesta vida, não existe almoço grátis. Então, essa terceira palavra, responsabilidade, é algo muito sério. Assuma suas responsabilidades e assuma responsabilidade de levar a sua cruz. Jesus não vai dar para você uma cruz mais pesada do que você pode carregar. E isso envolve responsabilidade. João 19, 28. Nós vamos para a quarta palavra. João 19, 28. Na última frase. Mais tarde, na verdade, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. É um paradoxo muito grande aqui, não é? Mas eu quero explicar para você um pouco de teologia nesse momento. Uma coisa bem leve, mas que você vai entender aqui esse paradoxo nesse texto, ok? Essa palavra tenho sede revela a humanidade de Jesus. Mas pastor, onde está o paradoxo? Jesus disse que ele é o quê? A fonte de água da vida. Jesus disse que ele é a água, a fonte da água da vida, e ele tem sede. Eu quero dizer para você que a sede dele era humana, porém a sede maior dele não era tomar a água. A sede maior de Jesus era buscar e salvar o perdido. A sede maior de Jesus é salvar aqueles que estão mortos nos delitos dos seus pecados, conforme o apóstolo Paulo fala em Efésios 2:1. Vocês percebam que quem assistiu o filme de Jesus, e acho que vocês assistiram em várias versões aqui, há um momento, e a palavra diz que ofereceram para ele uma mistura. E esta palavra, dentro dessa mistura, tinha vinagre, um tipo de uma bebida, um líquido que era corrosivo. Mas aquilo está escrito ali por quê? Eu queria que você entendesse por que está escrito. Jesus é a água da vida. Mas eu quero dizer para você, só para você pegar o que Deus permitiu que viesse para mim e para você. Jesus é a água da vida que elimina o efeito corrosivo do pecado, que corrompe a vida humana. Essa bebida que estava ali, corrosiva, é o pecado que corrói o ser humano, que destrói o ser humano. E Jesus tem sede. Nós não podemos pensar somente no aspecto humano
Ele estava realmente ali sedento, estava ali agonizando, sim, mas ele disse aqui, sabendo então que tudo estava concluído, a vitória já estava garantida sobre a morte. Ele estava concluindo aquele plano que ele disse que viria, que ele iria morrer por toda a humanidade para restaurar o ser humano com Deus. E o pecado está ali. O pecado é esse líquido corrosivo. E essa sede revela a fragilidade humana. Todo homem tem sede de Deus. Todo homem, todo ser humano tem sede do divino. E ele necessita se saciar. Ele necessita saciar-se. E eu tenho dito nas quintas-feiras que o adversário sabe que você precisa de água. Você precisa se saciar desta sede, daquilo que corrói a sua alma, daquilo que corrói o seu espírito, daquilo que tem te roubado, tem te matado e tem buscado destruir você, que é o pecado. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus é aquela fonte da água da vida que realmente acaba com esse vinagre corrosivo, com essa bebida corrosiva e restaura o ser humano por completo. E essa sede que revela a nossa fragilidade faz sentir a gente a necessidade de buscar a Deus. Vocês podem perceber, quando você conversa com qualquer pessoa, você começa a bater um papo, basta você conversar um pouco e você começar a entender e a pessoa conseguir começar a falar, você consegue perceber a dor das pessoas. Você consegue perceber a dor das pessoas? Você consegue perceber essa sede? Você consegue perceber essa corrosão do pecado? E aí você vai oferecer aquilo que Jesus ofereceu para a mulher samaritana. Então, quando Jesus disse tenho sede, Ele está dizendo para a gente aqui, olha, que nós tenhamos sede. Que nós tenhamos sede, revela a humanidade, sim, em nós, mas que nós possamos matar a sede das pessoas, ser instrumentos de Deus para isso, para levar essa fonte de água viva, que é Jesus, para as pessoas. Eu quero dizer para você nesta noite, você que está aqui, você que está pelo canal, qual tem sido a sua maior fraqueza? Eu sempre procuro me policiar. Paulo mesmo disse que ele tinha um espinho na carne. Não nos é revelado o que era o espinho na carne, mas eu me atrevo a dizer aqui, a cada um de vocês, que todos nós temos um espinho na carne. Bem-aventurado aquele que consegue fazer a leitura de qual é o seu espinho, para que você possa estar contrito diante do Senhor e dependendo dEle, para que a graça dEle seja abundante sobre você, para que você resista, para que você possa se fortalecer nele. Eu penso que a maior desgraça das pessoas hoje é saber muitas vezes qual é o seu espinho na carne e querer vencer com as suas próprias forças. Você não tem forças para vencer o espinho na carne. Só Jesus pode te dar graça para suportar esse espinho até o final da sua jornada. E esses espinhos são necessários. Eu, quando começo a pensar em Paulo, é necessário que nós tenhamos, porque isso nos faz dependentes e querer beber mais dessa fonte. Porque quando nós estamos saciados, está tudo muito bem, a tendência nossa, por causa da nossa natureza, é a gente relaxar, a gente ficar numa zona de conforto. Deus não gosta de zona de conforto, porque na zona de conforto nós ficamos ociosos, improdutivos, infrutíferos, e Deus não quer isso da gente. Mas bem-aventurado aquele que entende esse propósito de Deus. Eu quero dizer para você que Jesus pode saciar a sua sede e Jesus pode suprir as suas necessidades.
Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? A quinta palavra que eu quero dizer para você aqui nesta noite é a palavra sacrifício. Alguém disse que esse clamor tem um duplo significado. Primeiro, foi o grito de dor, como ser humano, no momento em que o caldeirão da ira de Deus estava sendo derramado sobre nós, caiu tudo sobre ele. Tudo aquilo que era para cair sobre toda a humanidade caiu sobre Jesus naquele momento. Eu acredito realmente que tem um grito de dor mesmo. E segundo, foi o brado de vitória, pelo fato de estar cumprindo o projeto de Deus para salvar o mundo, citando o Salmo 22, 1. Se você abrir o Salmo 22, 1, você vai ver lá, vou até abrir para você aqui, Salmo 22, 1. Gostoso, a gente vai passeando pela Bíblia, né, gente? Passear pela palavra, eu gosto de ouvir essas folhinhas. Se você tem um aplicativo, melhor ainda, está mais rápido ainda, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Esse é o cumprimento do Salmo 22, 1. Mas eu acredito que realmente foi um brado de vitória. É gostoso quando a gente termina algo que a gente começou, não é verdade? A gente começa algo e a gente vê aquilo pronto, dá uma satisfação ou não dá? Dá satisfação para todos nós. Jesus estava satisfeito. Jesus estava realmente, a palavra não é feliz, não se aplica aqui, mas é realizado, porque ele havia cumprido o propósito de Deus para salvar toda a humanidade. No momento que você tem dor, a quem você tem clamado? Quero fazer essa pergunta para você, que muitas vezes nós temos dores, estamos com problemas, temos dúvidas, não sabemos para onde vamos, estamos assim muito apertados, isso acontece com todos nós, mas eu pergunto, para quem você tem clamado? Eu quero dizer para você que através desse sacrifício, você pode clamar ao Senhor e Ele vai te responder, porque Ele sempre responde. Deus é bom o tempo todo. João 19, 30. Nós vamos para a sexta palavra. João 19, 30. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus cumpriu com perfeição o plano de salvação projetado por Deus do Éden, até o dia da sua ascensão ao céu. Eu disse para vocês que ele disse que vinha, ele viria, e isso foi prometido no Éden. E ele veio, e ele morreu, e ele ressuscitou, e depois ele ascendeu ao céu e está à direita de Deus Pai. A sexta palavra é a redenção. Jesus selou com seu sangue o pacto na nova aliança. Esta palavra que você acabou de ouvir aqui, está consumado, tetelestai, significa que a sua obra está completa. É como um carimbo, cuja tinta é o sangue de Cristo para a remissão de pecados. Portanto, aquele que crer e aceitar que o sangue de Jesus foi derramado para a remissão dos seus pecados,
e estará livre do pecado e da morte, conforme diz Romanos 8, 1, 2. Vamos ler essa parte. Romanos 8, 1, 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! A redenção, Jesus nos libertou. Todo aquele que crê, todo aquele que recebe Jesus, tem a sua vida purificada com o sangue do Cordeiro. Este sangue que foi derramado para a remissão dos pecados da humanidade. Eu já participei, eu vi muitas vezes várias missas, não é? Eu estudei em colégio católico e muitas vezes está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem já ouviu isso? Tem compaixão de nós outros. Eu estou falando em castelhano aqui porque eu gosto muito, né? Cordeiro de Deus que tira los pecados del mundo, tem compaixão de nós outros. Mas é Ele, só Ele pode ter compaixão de cada um de nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É só com o sangue dele que somos purificados e selados. Portanto, você que recebeu Jesus, você que crê em Jesus, você tem seus pecados perdoados e você está livre da lei do pecado e da morte. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que Deus começou em sua vida? E o que Deus precisa completar na sua vida? Quero fazer essa pergunta, grava bem essa pergunta. Há muitas pessoas em que Deus começa algo na vida dela e depois, por algum motivo da nossa escolha, da nossa caminhada, a gente acaba não recebendo. Deus acaba não completando aquilo que Ele gostaria de completar na nossa vida. Então eu quero dizer para você que Deus quer cumprir suas promessas na sua vida. Deus tem promessas na sua vida. E Deus quer cumprir essas promessas na sua vida, porque Ele disse está consumado e a redenção é completa. A última palavra, Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. A sétima palavra é a palavra entrega. Ele deu um brado de voz, e ele citou aqui o Salmo 31, 5. E constatou-se ali a sua morte física. Eu quero dizer para você que a salvação é de graça, mas a salvação custou um alto preço. O Cordeiro foi sacrificado por nós na cruz. E eu quero dizer para você também, talvez você já saiba, mas se você já sabe, eu quero relembrar você, que Jesus não foi assassinado. Engana-se quem acha que Jesus foi assassinado. Ele não foi assassinado. Ele morreu voluntariamente. E o que matou Jesus não foram os cravos e espinhos, mas sim os pecados da humanidade que pesaram sobre ele. Eu quero fazer uma última pergunta para você. Na verdade, a penúltima, porque eu tenho uma última pergunta para você. O que você gostaria de entregar para Deus hoje? Eu quero convidar você, nessa Páscoa, a maior festa da cristandade, a festa que eu amo é a Páscoa, porque é a manifestação do amor de Deus para cada um de nós. Eu quero convidar você a entregar ao Senhor a sua vida completamente agora. Entregue a sua vida para Jesus agora completamente. Se você entregar a sua vida para Jesus,
você vai ter uma vida totalmente transformada, uma vida diferente do que você tem hoje. Se você já recebeu Jesus no seu coração, mas ainda há coisas que não estão sendo ainda realizadas por Deus por causa das suas escolhas, por causa que às vezes você está ali, você está com medo de se entregar totalmente. Eu quero convidar você a entregar-se totalmente. Assim como um dia eu fiz isso. Eu já tive medo também, sabia? Se eu vou entregar minha vida para Jesus, minha vida acabou. É a primeira coisa que a gente pensa. Minha vida acabou. Eu não vou ter mais tempo para nada. Eu só vou ter tempo agora para a igreja, para trabalhar na igreja, para trabalhar para as coisas de Deus. Querido, não tem coisa mais gostosa do que você trabalhar para o reino de Deus. Quando você trabalha sintonizado, conectado com esse Jesus, as coisas ficam mais leves para você. O seu dia é mais leve. Tudo aquilo que você enfrenta é mais leve. Não isenta você de problemas. Não isenta você de sofrimentos. Não isenta você de adversidades. Não. Mas você enfrenta de uma forma diferente, porque há uma conexão. E essa conexão, você tem alguém na sua frente. Quando um general, ele ia guerrear, um rei ia guerrear, ele tinha sempre um escudeiro na frente dele. Um escudeiro até mais. E aqueles davam a sua vida por aquele general ou por aquele rei. Antes do rei chegar, e geralmente o rei era um guerreiro, aqueles escudeiros estavam ali para protegê-lo. Ou seja, as primeiras pancadas vinham nos escudeiros, que eram pessoas extremamente preparadas. Eu quero dizer para você que quem é o nosso escudeiro é Jesus. E muitas vezes as pancadas vêm em cima, ali batem em Jesus, mas quando batem em Jesus elas se dissipam, porque todo o poder foi dado a Jesus no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo está debaixo dos seus pés, todo o poder está nas mãos dele. Se todo o poder está com ele, você não quer ter um escudeiro desse? Eu quero. Eu não sei você, mas eu quero um escudeiro desse para a minha vida. Saber que vai bater, mas eu estou ali protegido. Eu estou ali protegido, eu não vou ser ferido, não vai ter nada que vai ultrapassar aquela minha couraça, não é? A couraça que nós temos que ter aqui. É até bom depois a gente falar sobre isso, né, pastor Guilherme? Essa questão da couraça, não é? Então, queridos, eu quero conclamar você nesta noite a entregar a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida completamente para Jesus. Você vai ver que os seus medos, tudo que você tem, vai ficar diferente. E eu vou dizer uma coisa para você, talvez você já saiba, mas eu quero relembrar você. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Você não entrou aqui hoje por acaso. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Eu disse a vocês que a semana passada, retrasada na verdade, eu tive um encontro para resolver um assunto. Este assunto que eu tinha para resolver, que era a pauta, não conseguiu resolver por um problema sistêmico. Um problema que deu realmente no sistema. Mas acabamos resolvendo 2 outros problemas que não estavam na pauta do Isidro. Não estavam na pauta daqueles que estavam comigo, mas estava na pauta de Jesus. Compreende? Assim como o Alex vai passar por uma cirurgia. Às vezes acontecem algumas coisas, a gente fica nervoso. Poxa, mas isso podia ter acontecido, isso não está acontecendo. Às vezes está na pauta do médico, está na pauta do paciente, mas a pauta de Jesus é outra. Então nós temos que entender a pauta de Jesus. Qual é a pauta de Jesus para a sua vida? Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite.
é Páscoa. Ele nos libertou. Em Cristo somos verdadeiramente livres. E eu quero caminhar para a conclusão. A cruz é o evangelho que o crente deve viver. Eu louvo a Deus pela oportunidade que eu tenho, dada por Jesus, de continuar pregando a cruz neste púlpito. Porque a cruz é o evangelho que todo cristão deve viver. Eu louvo a Deus pela oportunidade que eu tenho através desse púlpito de dizer: arrependei-vos, somos pecadores e todo pecador necessita de um Salvador. A salvação é de graça recebestes, de graça dai. Cada situação dolorosa, e eu quero que você grave bem isso, vamos supor que você não gravou nada do que eu falei. Depois você pode entrar no YouTube e rever tudo isso, tá bom? Mas eu quero que você preste bem atenção agora no que eu vou falar agora nessa conclusão. Cada situação dolorosa pode ser uma ferramenta para crucificar o homem carnal e ressuscitar o ser espiritual que está dentro de cada um de nós. Então há muita coisa que Deus permite que aconteça conosco. Muitas coisas Deus, às vezes, Ele permite que aconteça, porque Ele quer nos atrair para Ele mesmo, Ele está nos ensinando. Então, às vezes, é uma ferramenta para crucificar a nossa natureza carnal e ressuscitar em nós aquilo que é espiritual. Então, se você que está me ouvindo aqui na internet, se você está sendo crucificado por algo que te faz sofrer, eu quero convidar você a tomar a sua cruz, sabendo que após a crucificação vem a ressurreição. Aleluia! Jesus foi crucificado, mas ele ressurgiu. Então nós temos que tomar a nossa cruz. Eu vou dizer para vocês aqui como pastor, como um ser humano que eu sou, como cada um de vocês, eu já tive muitas vezes pregado, gritando, crucificado, porque tinha algumas coisas que Deus estava trabalhando na minha vida. E glória a Deus, porque foi morrendo muita coisa que não prestava em mim, muita coisa que é da carne, e toda vez que isso é crucificado, ele morre, nós ressuscitamos. Mas ressuscitamos aquilo que é espiritual, aquilo que é do interesse de Deus para a minha vida e para a vida de todo aquele que está ao nosso redor e para a glória dele. Quantas vezes nós temos uma sexta-feira de dor? Eu disse a vocês que eu fico muito contrito durante toda a semana. Aqueles que ouvem um momento com Deus podem perceber que de segunda-feira até hoje, eu vim trazendo mensagens dentro da semana chamada Santa. Porque é o objetivo de Deus nos atrair para aquilo que Ele fez por nós e faz por nós. Aquilo que Ele fez na cruz. Mas quantas vezes nós temos uma sexta-feira de dor? Quantas vezes nós temos um sábado de dúvidas? Um sábado de silêncio? Que parece que nada está acontecendo, parece que está tudo perdido. Mas eu quero dizer para você, não esquecer que depois vem um domingo. E no domingo nós revivemos para Deus. Que isso possa ser uma realidade na minha vida, na sua vida. Você está sendo crucificado? Você está sendo crucificado? Tem alguma coisa que Deus está crucificando em você nesse momento? Eu quero só dizer uma coisa para você. Deus vai te ressuscitar. Quando há morte, há ressurreição. Entenderam isso? Entenderam esse princípio? Esse princípio não é do pastor. Esse princípio é de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Feliz Páscoa para você. Tá bom?
que você possa realmente divulgar essa Páscoa, o que Jesus fez por mim e por você.